Louvamos a Deus por mais uma tarde que estamos com mais uma oportunidade de aprendizado. Eu já vou escrever aqui. São bem-vindos, queridos irmãos e irmãs que estão chegando. A paz do Senhor para todos. Nós vamos ter hoje à tarde mais um bate-papo muito especial e vamos dar continuidade a essa nossa jornada de conversas com educadores cristãos, com pessoas comprometidas com a palavra de Deus, com o ensino da Bíblia Sagrada. E hoje à tarde nós vamos receber o nosso querido pastor Mário Sérgio e vai ter uma conversa conosco bem especial sobre esse tema que já está fixado aqui, discipulado na EBD. Vamos falar sobre essas questões. São muito bem-vindos todos os irmãos e irmãs e a paz do Senhor para todos vocês. Eu quero já convidar o pastor Mário Sérgio e já começarmos o nosso bate-papo. Pastor Mário Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Clauber, que alegria lhe ver, homem de Deus. A satisfação é minha depois de um bom tempo, né, que não nos víamos, Verdade. e estar revendo o querido irmão e temos essa oportunidade desse bate-papo gostoso. Falar sobre coisas que nós amamos é sempre muito bom. Verdade. Quando nós fazemos algo com o coração e com o amor de Deus, tudo que envolve isso é muito prazeroso, é muito satisfatório. E eu quero já agradecer a maneira gentil como você recebeu o nosso convite e a satisfação de tê-lo aqui conosco para essa conversa. Ô, pastor Clauber, a satisfação é toda minha. Eu, quando recebi o convite, fiquei até emocionado. Eu comentei com minha esposa, com Thaisa, eu disse, Thaisa, primeiro que o pastor Clauber não envelhece, né? Oh, Segundo, meu Deus. é que ele faz parte da minha adolescência na igreja, né? Então eu tenho que... Isso. Não é um convite, é uma ordem. Oh, meu irmão, que bom. Muito obrigado pela sua participação aqui. Saudando a todos os irmãos que estão chegando, os que já estão aqui conosco. É muito bom tê-los aqui. E hoje nós vamos conversar sobre discipulado, que é algo que é muito necessário, muito precioso. Eu gosto sempre de pensar que faz parte da primeira ordem de Jesus, né? Porque às vezes as pessoas só pensam que Jesus disse, vão e pregue o evangelho. Mas Jesus disse assim, vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Então, discipulado está na primeira ordem que a igreja recebeu, juntamente com a expressão de anunciar o evangelho. Mas antes, para quem não conhece, eu quero apresentar o pastor Mário Sérgio. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, filiado à convenção da Assembleia de Deus daquele estado. É supervisor de um setor, setor de número 41 daquela capital. Tem formação em Sistema de Informação, em Direito e Teologia. E é um dos coordenadores também do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus de Joinville. Inclusive também é presença constante e um dos preletores dos congressos Discipulado para o Brasil, que tem acontecido, já foi 7, foi isso, Mário Sérgio? Isso, 7 congressos. Muito bem. E o pastor Mário Sérgio é presença constante nesses congressos Discipulado para o Brasil. É nosso aqui, é potiguar, casou com a irmã Thaisa aqui, está emprestado ali na Santa Catarina por um tempo, mas Jesus levou ele para lá para fazer essa grande obra e tem sido bênção ali. Casado com a irmã Thaisa, como já disse, e tem servido a Deus juntamente com a sua esposa nessa obra tão importante que é o ensino da palavra de Deus e mais especificamente
no trabalho do discipulado. Pastor Mário Sérgio, então, mais uma vez bem-vindo e nós vamos começar a falar claro que quando nós falamos de discipulado, alguém pensa logo em discípulo, né? Fazer discípulo. Mas quando nós pensamos nisso como uma tarefa da igreja, ou uma ocupação, ou algo que a igreja deve se preocupar, o que é exatamente o trabalho do discipulado, em que consiste a obra do discipulado na igreja? Isso. Pastor Cláudio, eu costumo abordar o discipulado de três maneiras. Primeiro, nós temos a referência bíblica que o senhor bem citou, que é Mateus 28, 19 e 20. Isso. Portanto, ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Depois, nós temos um conceito, digamos, teórico, né? Prático. Assim, o que é o discipulado? Discipulado, como você bem também já antecipou, é uma ordenança de Deus. Né? É importante a gente frisar isso. Quem criou o discipulado foi o próprio Deus, desde o princípio, do livro do Gênesis. Nós temos a preocupação de Deus em relação ao cuidado. Por exemplo, o primeiro homicídio da história da humanidade ocorreu justamente porque não houve cuidado de um irmão mais velho para com o irmão mais novo. Não é? Caim matou Abel e Deus cobrou de Caim a relação do cuidado com seu irmão mais novo. Então, é um conceito teórico, digamos, que é uma missão bíblica que foi criada pelo próprio Deus, que consiste basicamente num irmão mais velho, na fé, cuidando de um irmão mais novo. Pode dizer, pode concluir. E aí nós temos também agora o conceito técnico, né? Tanto o conceito bíblico como o teórico, é importante que todo crente saiba, porque é uma missão da igreja. Eu sou contra especialista no discipulado. Eu acho que a igreja ela tem que estar pronta para cuidar das pessoas que chegam até ela. Né? É uma missão da igreja, que é a missão principal, por sinal, que é dar continuidade à obra de Cristo, é formar discípulos em todas as nações. Agora, é muito interessante isso, pastor Mário Sérgio, porque, inclusive, ao longo dessas 4 semanas que a gente vem fazendo várias palestras, todas voltadas para essa ideia do ensino cristão, nós vimos algumas coisas muito interessantes, que é a ideia de que a criança, ela nasce e ela não traz consigo nenhuma informação do mundo, né? Ela tem a necessidade de receber essa informação dos seus pares. E aí lembrando que riqueza extraordinária tem a raça humana, porque nós temos milhares de anos de cultura, de informação, e essa criança que chega na vida sem qualquer conteúdo desses, vai precisar da ajuda dos seus pares, de outros humanos, e ela só se torna humana no sentido cultural, porque outros humanos vão compartilhar essa cultura que eles têm com essa criança. Do ponto de vista bíblico, o novo convertido, né, aquele que chega para a igreja, é um bebê espiritual, né? O próprio apóstolo Pedro fala sobre dar leite para eles crescerem como bebês recém-nascidos. E aí, como é que esse bebê espiritual vai sobreviver, senão com a ajuda dos irmãos mais velhos que vão compartilhar todo esse experiência, conhecimento, cultura bíblica. Então, quer dizer, a igreja precisa entender que a única forma desses novos recém-nascidos receberem essa cultura bíblica e essa experiência com Deus é através dos seus semelhantes compartilhando com ele todo esse conhecimento. Perfeito. E é importante, pastor Cláudio, eu tomo um cuidado em cada palestra que é uma missão nossa como educador, não só informar o nosso ponto de vista, como também já instruir, vacinar contra alguns pontos de vista que não são bíblicos e que vão surgindo. Sim. E que se a gente não tomar aquele cuidado,
coloca a perder toda uma obra séria que nós desenvolvemos. É Então, verdade. por exemplo, no Brasil afora, eu tenho falado contra a especialização do discipulado, aquelas pessoas que são especialistas. Eu digo não, existem aqueles que se aprofundam um pouco mais no assunto, mas eles não podem ser especialistas, porque o discipulado tem que ser feito pela igreja. E aí Perfeito. entra o conceito técnico, não é? Que é onde o discipulador precisa entender o que ele está fazendo. E o conceito técnico, eu diria que o discipulado, nesse conceito, ele é um processo composto de fases, e essas fases envolvem compromisso e determinação em cada uma delas. Então, um processo com uma série de fases, eu poderia citar pelo menos umas 30 essa tarde, mas lógico que não vai dar tempo. E em cada uma dessas fases existem objetivos a serem cumpridos, não é? E esses objetivos nós temos que ver que nós temos que perceber em cada novo convertido que chega nas nossas mãos para a gente cuidar. Perfeito. É tão interessante isso, pastor Mário Sérgio, porque a Bíblia realmente compara várias vezes esse crente recém-convertido como um bebê espiritual. Sim, Porque, de fato, ele chega na igreja, alguns até podem ter lido a Bíblia antes, mas na maioria das vezes não compreendiam, do ponto de vista espiritual, o que é que a Bíblia realmente trazia e qual era o foco da Bíblia. Então, a maioria não tinha era conhecimento bíblico nenhum. Né? Tem aquela história do rapaz que chega e diz, olha, eu sei tudo da Bíblia, sei até a história de Moisés que traiu Jesus 3 vezes por causa de um galo. É mais ou menos isso quem chega no Evangelho e não vem sabendo de nada. É um bebê mesmo e como todo bebê, no primeiro momento ele precisa de todo o cuidado e ele sequer sabe andar com as próprias pernas. sim. Mas o mais importante de todo bebê é que ele cresce. E o bebê vai crescendo e automaticamente ele vai passando de fases e o tipo de cuidado que ele requer é diferente em cada fase. Sim. No novo convertido não é diferente, é isso? Isso mesmo, esse mesmo pensamento. E aí eu só colocaria mais um seguinte detalhe: é o público-alvo do discipulado. O público principal do discipulado são novos crentes. São pessoas que Isso. aceitaram Jesus recentemente e nós precisamos naturalmente cuidar dessas pessoas. Agora existem outros públicos. Por exemplo, nós temos pessoas na igreja que são participantes dos cultos e eu até me arriscaria a dizer assim que tem até responsabilidades na igreja, mas que ainda não foram inseridos no processo de formação do discípulo, de um discípulo de Cristo. Sim, é Seja verdade. por, seja por relaxamento da própria igreja, que não tem conhecimento e não aplica esse processo, ou por estado de necessidade. Por exemplo, você sabe que historicamente houve períodos na nossa igreja que, por necessidade, né, por necessidade da obra, pessoas foram trazidas e a elas foram atribuídas determinada responsabilidade, mas essas pessoas pularam as fases do processo de formação. Por exemplo, Isso. elas não têm base. Então, É, dentro desse argumento, o público principal do discipulado são novos convertidos, mas nós também temos crentes antigos que não tiveram a oportunidade de entrar no processo do discipulado. Nós temos, por isso, exemplo, desviados que retornam para a igreja. Nós temos, sim, por exemplo, uma turma que é historicamente recente, que são os desengrejados. Nós isso. temos, por exemplo, pessoas de outras culturas, não é? Pessoas que vêm, que agora no Brasil tá mais comum, né? Pessoas vindo de outras nações para cá e elas precisam entrar pelo processo de formação de discípulo. É Isso. importante citar esses públicos-alvos porque o processo de formação é o mesmo, ele é bíblico. Agora, cada público ele tem as suas particularidades. Por É exemplo, verdade. o novo convertido ele tem a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar. Uma Que pessoa isso aí, e é isso quando nós estamos falando do novo convertido adulto, né? isso, Ele já tem a sua cabeça firmada no que diz respeito à sua personalidade, né? Ele já é uma pessoa adulta,
mas ele precisa ser trabalhado do ponto de vista espiritual. Mas tem também muitas igrejas por aí falando sobre a questão do discipulado infantil, né? Que aí já é outro público completamente diferente. Sim, como eu estou dizendo, o discipulado, o processo é o mesmo, as fases. Agora, tem as particularidades do público infantil, não é? Assim Isso, como, por isso. exemplo, você não vai tratar uma pessoa que aceitou Jesus agora, que a gente compara uma criança espiritual, com uma que já tem teve uma certa vivência no Evangelho e por algum motivo se desviou. Então, essa Perfeito. pessoa que volta, ela já tem um certo conhecimento, já desenvolveu uma certa malícia, e ela já precisa de um cuidado a mais, de algumas particularidades a mais. É Então, é verdade. importante a gente saber disso até para a aplicabilidade da prática do discipulado, isso tem que ser levado em consideração se a gente quiser ter êxito no processo. É verdade. É só aproveitar uma deixa, pastor Mário Sérgio. Pastor Janilson está aqui conosco, é o coordenador do discipulado O meu aqui amigo, em Natal. Está mandando um abraço também para você. Nosso irmão Fernando, eu vi entrar aqui também. A irmã Rose. Muita gente que está nos acompanhando aqui. O irmão Manassés pergunta se é certo batizar em águas alguém que ainda está fazendo discipulado. Segura aí que a gente vai já falar sobre essa questão. Então, mandar um abraço para todas essas queridas irmãs e irmãos, irmão Samuel Borges, irmã Elisama e muita gente boa que está aqui conosco. Não dá para a gente abraçar todo mundo, mas se sintam todos abraçados por, por estar aqui conosco. Então, de fato, voltando à questão, temos vários públicos diferentes. sim, Esses públicos requer, cada um deles, um cuidado diferente. E eles têm fases diferentes também a evoluir dentro dessa questão do discipulado, né? sim. Então vamos lá, continue, eu estou só fixando para os nossos irmãos acompanhar bem a nossa conversa. Muito bem. Dentro disso, é importante a gente focar a nossa conversa. Por exemplo, o nosso foco é discipulado para novos convertidos, não é? Isso, E se isso, a gente fosse tratar de discipulado para desengrejados, a gente acrescentaria algumas particularidades, não é? isso, Discipulado para públicos especiais, digamos assim, subpúblicos, né, como se chama na literatura. Dentro isso. disso, pastor Clauber, é importante agora, a vez que a gente já falou do conceito e das fases, seria importante falar sobre o processo propriamente dito. Por quê? Perfeito. O discipulador, ele tem, todos nós que somos crentes, que fomos chamados para fazer o discipulado, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter o domínio do processo que está sendo aplicado. O que a gente percebe? A gente percebe, às vezes, que os irmãos fazem assim, eles pegam uma revistinha, né, de uma publicação qualquer acerca do discipulado, e eles leem aquela revistinha e passam para as pessoas e dizem que aquilo ali é o discipulado. Digamos que aquilo ali faz parte do processo, mas É uma aquilo ferramenta, né? é uma ferramenta, mas aquilo não pode ser o discipulado. Cada fase do Perfeito. discipulado, ela tem que ser trabalhada nos mínimos detalhes. Por exemplo, vamos tentar falar pelo menos das três primeiras para a gente chegar na escola Isso, dominical. isso. Vamos relacionar as primeiras fases do discipulado. Isso. A primeira fase seria aquela fase da receptividade. Eu também, semelhantemente a você, eu sou da área de ciências exatas e sou bem cauteloso assim nas coisas que eu falo. Perfeito. Então, a fase da receptividade. Essa fase consiste na maneira como, digamos que seja o fator que divide a evangelização do discipulado. Chega um Perfeito. momento que a evangelização cessa e agora entra em cena o cuidado, que é o discipulado. Então, a receptividade, ela diz respeito àquela fase de como receber o novo convertido. Há uma confusão de conceitos, como, por exemplo, recepcionar, acomodar e acolher, né? Que são três coisas diferentes. São distintas, São isso. distintas. Recepcionar é a maneira como você recebe
vamos supor, desde o estacionamento da igreja, né? Eu já fui Sim. maltratado em estacionamento de igreja. Eu não sei você, mas eu Ó, já fui maltratado. Já fui convidado para pregar em congresso e quando chegou lá, a pessoa mandou estacionar no lugar, mas eu, como com aquela famosa habilidade para estacionar, preferi estacionar em outro lugar que era mais amplo. E aí o irmão veio lá querer me bater, né? Então, a recepção é a maneira, de fato, como a pessoa é recebida, né? e aí, pastor Mário Sérgio, veja, se uma igreja está despreparada para receber o preletor que ela convidou para pregar, você imagine o novo convertido que vai chegar assim mais perdido do que cachorro quando cai de caminhão de mudança, né? Porque ele não sabe de nada ainda, sabe nem por onde entra na igreja, não sabe aonde senta, o que é que pode se fazer, o que é que não pode, e ele precisa dessa recepção ser feita com muita qualidade. Perfeito. Então, é a maneira, é o primeiro contato, digamos, a recepção, que ela começa do estacionamento, do obreiro que está na porta, enfim. Depois disso vem a... Para falar de gente que está chegando, a irmã Thaisa já entrou aí cheia de amor para dar, com um olhinho, com coração e tudo mais, viu? Ah. Então, são aquelas pessoas que estão na porta, a maneira gentil como elas recebem os que chegam. E isso Sim. faz parte do processo do discipulado. Depois a acomodação, não é? De mostrar a pessoa onde ela senta. Quando uma pessoa vem, principalmente aquelas que vêm a primeira vez nas nossas igrejas, elas vêm na linha defensiva. Ela não É. sabe exatamente o que fazer quando chega na igreja. E Por às vezes isso, a tendência é querer sentar lá no último banco porque foi o primeiro que ela achou. primeiro que ela achou e ninguém colocou no lugar melhor que ela pudesse acompanhar melhor o culto, né? Participar E, melhor do culto. e numa situação E, dessa, pastor Mário Sérgio, imagine que aí a pessoa chega e de repente não sabe e vai sentar no conjunto das irmãs. E aí aquela irmã com toda delicadeza explica para ela que ela não pode sentar ali de jeito nenhum. Aí já temos um problema, porque de repente a pessoa diz, eu mal cheguei e já estão me botando para fora, é complicado isso. imagine se senta no lugar daqueles irmãos, tem lugar marcado, né? Daí é um problema. É, é Daí o verdade. seguinte, então tem a recepção, a acomodação e o acolhimento. O acolhimento, além de você receber bem e você acomodar bem, você precisa fazer com que a pessoa se sinta bem naquele lugar. Por exemplo, uma referência bíblica seria a primeira multiplicação dos pães e peixes ali na Bíblia. Quando Jesus Sim, manda os discípulos que estavam cansados irem descansar, e a multidão vendo aquilo, inclusive chegaram primeiro que os discípulos no lugar. isso. E Jesus, ele olhou para eles e disse, não, eles são como ovelhas que não têm pastor. É, Então ele vai lá, senta, começa a ensinar aquelas pessoas, não é? Talvez a gente, no lugar de Jesus, ele dizia, homem, me deixa em paz, eu quero dormir, você não me deixa em paz. é Mas verdade. Jesus tomou o cuidado de receber bem, acomodar bem e acolher. Ou seja, ele tomou cuidado que aquela pessoa se sentisse bem naquele lugar. É tanto que, num determinado momento, ele se preocupa, inclusive, com o que aquelas pessoas precisam comer, né? Então, é uma Perfeito. preocupação de Jesus para que as pessoas se sentissem bem. Então, a primeira fase do processo do discipulado, ele se resume basicamente nessas três palavras: recepcionar, acomodar e acolher. Passar dessa fase da receptividade, porque na recepção, na primeira fase, é onde o objetivo é que a pessoa cultue a Deus bem, seja bem Perfeito. recebida e a palavra atinja o objetivo naquela pessoa. E E ele, passando e ele de repente se sinta que aquele é um lugar onde ele é bem-vindo, onde ele tem vontade de voltar a segunda vez, né? perfeitamente. Quando eu estou numa palestra com mais tempo sobre esse assunto, eu inclusive cito alguns exemplos e digo assim, ó, quando chega alguém na minha igreja que eu não conheço, que não faz parte da minha igreja, eu costumo me levantar e ir até aquela pessoa e dizer, olha, eu sou o pastor da igreja, eu me sento naquele lugar e qualquer coisa que você precisar, pode me chamar. Se você precisar de água, me chama. Se eu não vier, eu mando um obreiro aqui e eu vou lhe dar a água que você precisa. Qualquer Perfeito. dúvida que você tenha, qualquer medo, qualquer angústia, faz um sinal que eu venho até onde você está e eu vou cuidar de você. Ou seja, uma preocupação para que aquela pessoa se sinta em casa e ela Perfeito. saia Excelente. sem má impressão do ambiente de culto.
não é? E aí você abre, a porta se abre mais um pouco para que a palavra entre e cumpra o seu objetivo, né? E a pessoa Perfeito, é isso mesmo. passe a estar conosco. A segunda fase, então, você vê que é uma fase que tem objetivos a serem alcançados. Eu preciso Isso. receber bem, acomodar bem e fazer com que a pessoa se sinta bem. E ela é Passe- extremamente importante porque tem aquele ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Então, quer dizer, se a gente não cumprir bem essa primeira etapa, a gente já vai ter dificuldades para a segunda, porque pode ser que a pessoa nem venha para a segunda, né? Sim. Quer ver um exemplo prático disso, pastor Cláudio? É comum eu cheguei num lugar uma vez e eu vi a igreja extremamente feliz num ambiente de escola dominical. Aquele ambiente, as classes divididas, os professores empolgados ali, e eu vi uma turminha lá no canto da igreja, onde um irmão falava, e todo mundo meio que de cabeça baixa. Daí eu perguntei ao superintendente, que classe é aquela ali, lá do canto? Ele falou, são os novos convertidos. Eu disse, meu Deus, era para ser a turma mais feliz do mundo, porque eles estão tão tristes. Aí ele disse, não, é que eles, assim, ó, precisam primeiro serem curados. Eu disse, Ah, Jesus certo. tem a classe do purgatório nessa igreja, né? Porque, É bem simples, é só você perceber. De fato, tá certíssimo. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela precisa é apanhar, né? Aí depois é que precisa. Meu Deus do céu, é muita falta de entendimento do evangelho de uma coisa dessa, né? tem um irmão ali em Parnamirim que ele dizia assim, é muita falta de absurdo. Oh, é desse jeito. É. Então, é assim, então você percebe que é um exemplo clássico que a primeira fase não está sendo cumprida. Por exemplo, Sim, os novos convertidos talvez tenham sido bem recebidos, eles estão na igreja, mas eles não estão se sentindo bem na igreja. Eles estão ali meio que aprisionados, meio que amargurados, eu não sei qual, oprimidos, essa seria a palavra é. correta, Há né? inclusive uma percepção errada da igreja, muitas vezes nessa questão das fases do crescimento, que acha que uma pessoa aceitou a Jesus hoje e amanhã ele já tem que vir para o culto com cara de crente, com jeito de crente, com roupa de crente. Parece que ele já tem que ter 20 anos de crente no dia seguinte que ele aceita Jesus como Salvador. E as pessoas não percebem que isso são fases que precisam ser trabalhadas, né? Isso mesmo. Então, assim, ó, depois da recepção, cumprindo essa fase, seus objetivos, você vai ter a fase da decisão para Cristo. E aí, ó, eu não vou me aprofundar tanto nessa fase, que a gente vai se empolgando, né? Como você falou, o assunto que a gente gosta, a É gente verdade. vai até meia-noite falando dele. Então, assim, Isso. a fase Infelizmente o Instagram não deixa. não deixa. Eu não sei nem quanto tempo que é. É uma hora que ele deixa a gente fazer a live. Mas Então, tem. Não chegou nem meia hora ainda. Vamos para frente. Então vamos para frente. Então é assim. Então você tem a fase da decisão para Cristo, que também tem os seus objetivos a serem cumpridos. Eu vou resumir com uma pergunta. Tem momento mais constrangedor na nossa cultura assembleana, na nossa cultura evangélica, do que o momento da decisão para Cristo? É, o convite às vezes é terrível, né? Em termos gerais, precisa melhorar. Então, Sim, muito. daí, no discipulado, a gente precisa tratar a decisão para Cristo. Por exemplo, a ICEX é aquele espaço que você conhece muito bem. Por exemplo, acompanhar a pessoa que está aceitando Jesus, mesmo que ela já venha abraçada com alguém, mas nós não temos certeza se aquela pessoa que está trazendo tem conhecimento do cuidado que precisa ter com a pessoa que ela traz. Então, é Perfeito. necessário que alguém que tenha consciência do discipulado já abrace do outro lado e venha acompanhando também. Tem a questão de você corrigir os erros. Por exemplo, imagine que você vem acompanhando uma pessoa que está se decidindo por Cristo, que se decidiu após um livre e espontânea pressão. Vamos supor, se Sim. você não vier aceitar Jesus, vai morrer agora. É. Né? Quem não quiser ir para o inferno, vem agora aqui para frente. Aí a E, pessoa foi. Agora, então, imagina a pressão, né? Então, o discipulador tem que estar preparado para vir corrigindo essa má impressão. Ele já tem que vir trabalhando ali, vir conversando com aquela pessoa, tenha calma, você vai ser bem recebido, nós vamos lhe dar assistência espiritual devida. Por exemplo, ele tem que perceber se a pessoa emocionalmente ela está
apta a ficar de pé diante do púlpito, porque eu já vi alguns exemplos de pessoas que passaram mal na hora da decisão, caíram Sim, para trás ali. Então, se você percebe que a pessoa está emocionalmente alterada, você já tem que providenciar uma cadeira para ela sentar, né? perfeito. Então, É, é o momento da decisão. Em resumo, a gente tem que fazer tudo para que o momento da decisão para Cristo marque o início do discipulado, o início do cuidado. Desenvolver uma perfeito. amizade para que aquele momento não seja um momento constrangedor e seja um momento que, de fato, seja o pontapé inicial para uma vida de fé, para um processo de discipulado, de formação de discípulo de Cristo. Então, a gente Perfeito. acomoda a pessoa. Eu, como sou assembleano, né, eu não sou a favor, por exemplo, de tirar a pessoa da igreja para uma salinha à parte, como é costume de Sim, algumas denominações. Eu não é reprovo. verdade. Eu só acho que não faz parte da nossa cultura. Porque Isso. eu aprendi, inclusive, hoje eu conversando com Thaisa, disse, Thaisa, eu lembro que um estudo que Cláudio ministrou lá em Candelária sobre o tabernáculo, que a gente fazia Sim. caravana para ir assistir, não é? Eu era líder de uma É, cidade e a gente fazia caravana para ir lá assistir. E eu perfeito. aprendi, inclusive com uma de suas falas, que o culto assembleano começa com a oração inicial e termina após a bênção apostólica. Perfeito. Então, eu sou a favor que o novo convertido, após a decisão, ele permaneça no culto até a bênção apostólica, que é quando, de fato, o culto termina. Porque, Isso. com o dia a dia, eu já fui a favor da salinha durante o culto. Né? Eu sou a favor, talvez, da salinha depois da bênção, mas antes da bênção, não. Sim. Por que eu mudei de pensamento? Porque eu, no dia a dia com os novos convertidos, algumas pessoas chegaram a me dizer assim, pastor, eu não sei como terminou o culto que eu aceitei Jesus. Por Sim. quê? A palavra falou comigo, eu fui lá na frente, aceitei Jesus, o pastor orou por mim, alguém me tirou do culto. Então, quando eu É, saí de lá, o culto já tinha terminado. Então, essa fase de aceitar Jesus é você fazer com que o novo convertido se sinta bem na hora da decisão e que a vida de fé dele, a partir de agora, seja uma vida verdadeiramente de formação de um discípulo. Que ele não lembre desse momento como um trauma na vida dele, mas que ele perfeito. lembre de um momento que marcou a caminhada de fé dele. Maravilha. E aí, esse foi só o primeiro dia, né? A É gente já tem que, nesse primeiro dia, já encaminhar alguma coisa para ele saber o que é que vai fazer daí para frente, né? perfeito. Agora começa imediatamente após a decisão, lembrando que a decisão, pastor Clauber, ela pode não ocorrer na igreja. Pode ser Sim, que você venha com alguém ali acompanhando e aquela pessoa diga no seu ouvido, eu não quero aceitar Jesus, eu estou vindo só por constrangimento. Então você é. vai acompanhar aquela pessoa, vai anotar os dados dela, mas ela não se decidiu por Cristo. Então A daí é irmã Thaisa, importante. a irmã Thaisa está dizendo aqui que o primeiro encontro tem que ser inesquecível, né? Aproveitar essa brecha para saudar a nossa missionária Talita, que está conosco aqui também, e os outros irmãos que depois chegaram. Então, essa pessoa realmente tem que, esse momento não ser traumático, ser inesquecível, e ele já tem que receber orientações daí para frente, né? O que é que vai Sim, acontecer. e daí a importância dele conhecer essa questão das fases, por quê? Porque se a pessoa não se decidiu por Cristo ali, essa fase não foi concluída. Então, as Sim, primeiras visitas e os primeiros contatos que for feito com essa pessoa não são para discipular ela, são para que ela, visando que ela cumpra a fase da decisão que ela não cumpriu. para Senão, confirmar essa decisão. sim, senão a gente pode ter uma pessoa na igreja que frequenta os cultos, mas na verdade não aceitou Jesus ainda. Entendeu? Isso, E isso. aí vem a fase da consolidação, que é a fase agora onde a gente costuma dizer que a fase onde os pés do novo convertido é firmado na rocha. É aquela Isso. fase onde nós precisamos garantir que, de fato, ele não vai se desviar. Porque nós sabemos que, estatisticamente, essa estatística ela não tem uma fonte é, Oficial, né? governamental, né? Porque É, até porque o governo trabalha com isso. Mas na igreja, nós que acompanhamos diariamente novos convertidos, nós percebemos que, digamos que 90% ou mais das pessoas que se desviam, novos convertidos, se desviam logo após a conversão. perfeito. Então,
Nós trabalhamos com prazo na fase da consolidação, que é um prazo de, no mínimo, sim, após a decisão, as orientações iniciais, não é? Os dias de culto e tal, e ali é marcado a primeira visita, que é o pontapé inicial da próxima fase, que é a da consolidação. Para Então, já sair do culto com alguma coisa amarrada em com alguma relação coisa, à continuidade disso aí. sim. Então, em no máximo 24 horas, nós fazemos uma ligação para esse novo convertido, saudando mais uma vez em nome da igreja e em nome do pastor da igreja. Olhe, a Certo. nossa igreja está muito feliz com a sua decisão por Cristo. Por que que a gente evita usar o termo eu? Porque a gente procura já criar um laço, um vínculo do novo convertido para com a igreja. Ele precisa se Perfeito. sentir bem recebido pela igreja, não é? Então, Isso. olha, nossa igreja, em nome do nosso pastor, nós queremos lhe dar boas-vindas. Isso nas primeiras, tem que ser dentro das primeiras 24 horas. Por quê? Vamos pegar um exemplo prático. A pessoa aceitou Jesus, ela nunca tinha vindo na igreja. Vou pegar alguém que nunca veio. Veio a Certo. primeira vez, foi tocado pela palavra, se decidiu por Cristo, olhou para o pastor lá na cadeira do meio e disse, lá está Jesus sentado. Olhou para os Isso. obreiros, são os apóstolos. Os Né? anjos estão lá. Olhou para a igreja, os corais do serafins cantando ali, exaltando a Deus. Só que Isso. quando ele sai do templo, tá lá as contas para pagar, a família dando trabalho, vizinho problemático, patrão que não presta, enfim. A pessoa vai dizer, meu Deus, eu estava no céu, vim para o inferno, o que é que mudou na minha vida? É. Então, essa ligação das primeiras 24 horas é importante saudar em nome da igreja para aquela pessoa perceber que ela saiu do templo, mas ela não saiu da igreja. A igreja está preocupada com ela. Perfeito. Depois nós Ó, temos... ó, o seu pastor está chegando aí também, viu? Opa, coisa boa, pastor Eliseu, estou vendo ali. Isso. Então, nós Bem-vindo, temos, pastor Eliseu. sim, nós temos ali a questão do, do, da consolidação que nós estamos falando. Perfeito. Então, Que começa já com essa primeira ligação para fazer com que ele se sinta integrante da igreja que o está saudando. da igreja. Depois nós temos a primeira visita. Você sabe que o contato por meio dos meios de comunicação ele é falho. Por É exemplo, se eu verdade. tivesse tendo essa conversa com vocês sem olhar a sua face e vocês sem olhar a minha, provavelmente você teria uma outra impressão. Talvez nós dois não, que a gente se entende. A gente fala É o mesmo verdade. E se conhece sotaque. de muitos anos. É. Sim, mas talvez pessoas, imagina uma pessoa que vem para a igreja, recebe a ligação do pastor, ele não está vendo, ou do discipulador, ele não está vendo a expressão do irmão que está ligando para ele. Isso. Então é É verdade. importante, além do primeiro contato, ele ter também a primeira visita, que seria o contato físico. Né? E nesse Perfeito. contato físico, se informa para a pessoa o que mudou na vida dela agora que ela aceitou Jesus. Né? Perfeito. Agora o seu nome foi escrito no livro da vida, você agora é co-herdeiro em Cristo, você, não é, quando Jesus voltar, seu nome, quando Jesus voltar, você vai morar no céu, falar sobre oração, dar alguns conceitos fundamentais. Olha, o que que mudou? É que antes você sofria no mundo e não tinha consolo, agora você tem o Espírito Santo que habita em você. Como E conversar além, com ele? e Né? além disso, Orando. tem uma comunidade, né? Tem uma comunidade de crentes que vão apoiá-lo também. Perfeitamente, não é? E aí a gente vai ali passando as informações iniciais, aí consolida sobre os dias de culto, sobre a necessidade de ser integrado num processo de discipulado, não é? Num processo de formação de discípulo. É ali onde é implantado o curso bíblico do discipulado, né? Que eu Perfeito. sou um defensor, né, das minhas raízes já de algum tempo, que o curso bíblico seja ministrado na igreja. Porque Perfeito. Jesus, quando voltar, ele vem buscar a igreja, que é o seu corpo. E é E, importante esse vínculo, né, com a sim, instituição. perfeitamente. E apenas aquelas pessoas que nós não temos condições, que ela não tem condições de vir à igreja, nós vamos até a casa dessa pessoa. Né? A igreja Isso. vai até ela e de O irmão maneira... Manassés está perguntando qual é o tempo desse contato físico. Em quanto tempo deve acontecer essa visita? Pronto, essa visita, essa primeira visita, ela deve ser no máximo 48 horas. Ela não pode passar de 48 horas, porque
se ela passa de 48 e a pessoa desiste da decisão, ela diz assim, você chega na casa dela, não, eu aceitei Jesus, mas não era o que eu queria. Então, dentro das primeiras 48 horas, o Espírito Santo ainda está ali, a pessoa ainda está com aquele sabor do culto. Depois disso, Perfeito. ela já esqueceu e se torna mais difícil você reconquistá-la. Né? Então, Perfeito. uma margem de segurança seria as 48 horas. Né? E Ok. o tempo da visita, da primeira visita, o ideal é que, o recomendável é que a visita ela não dure mais de 40 minutos. Porque Isso. mais do que 40 minutos, você já vai interferir na rotina daquela pessoa. Não é? E é bom não marcar no horário do almoço não, né, pastor Marcelo? E se marcar na hora do almoço, de preferência que não participe da refeição, né? Sim. Que se separe. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando pelo discipulado, fazendo visita ou discipulando, nós evitamos participar de refeição para que aquilo não se torne uma obrigatoriedade. Por exemplo, Sim. para que a pessoa diga assim, não venha ministrar o curso para mim hoje, nem me visitar, porque hoje eu não tenho o que lhe oferecer. Aí foge completamente o propósito. Isso. Então, nessa fase da consolidação, ela só vai ser concluída quando o novo convertido for capaz de receber assédio do mundo ou de outras influências que o mundo oferece, né, ou outras linhas de pensamento, e ele seja capaz de dizer, não, eu já me decidi por Cristo, eu estou bem na minha igreja, estou sendo discipulado e estou feliz. Maravilha. Então, pode ser que essa fase da consolidação seja rápida, ou pode ser que ela não seja rápida. E Né? aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu posso ter novos convertidos que eu trabalho 5 anos com ele para poder ele ser uma pessoa consolidada. Né? Então, enquanto ele É. não for, precisa investir em esforços para consolidá-lo. Perfeito. Então, E em que fase entra a escola é dominical aí que nessa entra a questão? escola dominical. Muito Né? bem. É aí que entra a escola dominical. Por exemplo, o Isso. novo convertido que está na escola dominical, ele tem as questões pedagógicas e as questões técnicas da escola dominical, do ensino propriamente dito, mas Sim. em se tratando de novos convertidos, nós não podemos nos descuidar das questões do discipulado. Por exemplo, Perfeito. o novo convertido que está ali, ele está sendo, se ele já foi declarado consolidado, ele agora está na próxima fase, que é a fase da integração, Sim. aonde que é uma fase também confusa, pastor, que as É. pessoas acham que integrar é tornar uma pessoa simplesmente participando de um conjunto. O conjunto é uma Perfeito. ferramenta também, como É. assim, Como a escola dominical também vai ser uma ferramenta, mas nenhum dos dois representa a totalidade do apoio que esse novo convertido precisa. perfeitamente. Então, o que é integrar? Integrar é você desenvolver a consciência do novo convertido, uma consciência cristã, a ponto de que ele sinta a necessidade de ser participante e que ele perceba a importância dele ser participante também. É como se ele Perfeito. precisasse da igreja e a igreja precisasse como ele, dele como membro do corpo. Que aí, Entendeu? pastor Mário Sérgio, são duas coisas muito distintas, né? É ele sentir-se parte do corpo, que leva um tempo para ele entender e realmente sentir isso, e depois ele sentir-se útil no corpo, que é outra realidade que é posterior a isso também. Perfeitamente. Então, a escola dominical para o novo convertido, ela do lado da escola dominical tem as questões técnicas, né, que envolvem pedagogia, talvez psicologia e uma série de outras coisas, temas que são abordados, mas para o novo Isso. convertido o discipulador tem que ter essa visão. Por exemplo, a escola dominical não tem que ser uma pessoa simplesmente lendo a revista, mas uma pessoa que esteja lendo com objetivos. Eu vou Sim. analisar o novo convertido, o aluno que está ali sentado, o aluno da EBD, que é um novo convertido, e eu vou ter que perceber nele se as fases do discipulado estão sendo cumpridas na vida dele. Perfeito. Entendeu? Se ele está Sim. consolidado, se ele está integrado. Por exemplo, há pessoas que é comum ter, no novo convertido, complexos.
Vamos supor, a gente coloca o novo convertido num conjunto de novos convertidos, pensando que está fazendo uma caridade, daqui a pouco ele sai da igreja, você vai atrás, ele diz, não, é porque eu estava constrangido, porque eu percebi que eu não canto bem. Sim. Então, você falhou no seu, na ferramenta que você usou. Porque você Às vezes, simplesmente... pastor, Sim, Às vezes, pastor Mário Sérgio, eu vejo até o nosso evangeliquez, a maneira como a gente conversa, como isso às vezes é complicado, né? Eu lembro de uma história de um jovem que, aquele adolescente que cresce mais ligeiro do que ele consegue acompanhar e de repente ele fica todo desengonçado porque ele tem um corpo grande que esticou e ele não sabe como lidar com isso ainda. Isso é muito comum, né, acontecer. E ele era um rapaz assim complexado, tinha dificuldade com essa questão, porque ele ficou muito alto rapidamente e desengonçado com isso. Aí ele chega na porta da igreja, vindo pela primeira vez, alguém recebeu ele na porta e disse, pode entrar, varão. Aí assim, o nosso evangeliquez é tranquilo, isso aí, mas varão para aquela pessoa que não fazia ideia do que era, a pessoa que estava chamando ele de uma vara grande, alguma coisa desse tipo, então lá se vai a complicação, porque a gente tem mania desse evangeliquez, né, que está pegando fogo e Jesus está no centro e não sei o quê, e são coisas que são próprias da nossa comunicação. O novo convertido às vezes não está ainda acostumado com esse evangeliquez. Alguém precisa comunicar-se com ele com a linguagem que ele entenda. isso mesmo. Inclusive, quando a gente está trabalhando a integração ela se divide pelo menos em 8 partes. Por exemplo, eu tenho integração cultural, eu tenho integração doutrinária, tenho integração social, tenho vários tipos de integração, cada uma atinge uma área dessa que o senhor acabou de citar. Então, você Perfeito. perceba que na escola dominical, vamos pegar aquele assunto primeiro do conjunto que eu falei. O conjunto Sim, está lá, o novo convertido no conjunto cantando, e se você não tem a visão do discipulado, aí você pensa que a sua função é formar cantor. Não é? Na sim. verdade, não é. Sua função é tornar alguém participante da igreja. E Na aí escola, tem gente que ainda complica mais a coisa porque pega aquele novo convertido que cantava na noite e bota para ser solista do conjunto e aí a coisa ainda fica pior. perfeitamente. Daí você mais estraga do que ajuda. Daí É, você vai ter na escola dominical um professor que está ministrando para novos convertidos, ele tem que ter a percepção se aquele novo convertido, de fato, está assimilando aquele conteúdo no sentido de as fases do discipulado estar se cumprindo na vida dele. Por exemplo, perfeito. ele está entendendo porque alguém chamou ele de varão? Ele está entendendo que aquilo ali faz parte da nossa... como você disse, alguém já explicou para ele, e é parte da função também do professor da escola dominical, que tem que ser um discipulador, de integrá-lo nesse sentido. Por Sim. exemplo, está lá uma pessoa, uma vez um novo convertido tomou minha revista e rasgou. E eu disse, Hum, para que você fez isso com minha revista? Ele disse, não, a igreja dá outra. Aí eu rasgar aqui, eu digo, meu Deus do céu. Né? Aí eu fui explicar para é. ele que aquilo ali a gente compra, né? E o que a igreja compra com a oferta da igreja. Enfim, é um processo de formação não só intelectual, mas Sim, principalmente espiritual. O é novo verdade. convertido na escola dominical, eu acho que inclusive é um objetivo da escola dominical como um todo, mas especificamente para os novos convertidos, ele está sendo educado para a vida espiritual. Ele não está simplesmente sendo informado de um momento. Por E nesse exemplo, sentido, pode imagina falar, aí o para tema, o terminar. discípulo e o Espírito Santo. O que o professor está ensinando para ele ali, ele vai ter que levar a vida dele inteira. A vida de fé inteira. Não é um conteúdo de escola que ele vai estudar e vai É. esquecer no próximo trimestre. Não. Aquilo E ali aí nesse agora sentido, é a base da vida dele. perfeito. Nesse sentido, pastor Mário Sérgio, tem uma questão muito importante aí, porque, assim, quando nós trabalhamos com as crianças, nós temos várias faixas etárias na escola dominical. E cada faixa etária dessa vai ter um conteúdo apropriado ao nível intelectual dessa criança. Então, a criança, desde o berçário, o maternal, o jardim da infância, ela vai passar por todas essas fases até ela chegar na fase adulta, estar na classe de jovens, ou ir para a classe de homens e de mulheres. São muitos anos com todas as questões pedagógicas e doutrinárias para a formação dessa pessoa. O novo convertido, de repente, eu tenho que fazer tudo isso em pouquíssimo tempo.
eu não tenho que me preocupar com as fases de crescimento cognitivo, porque ele já é um adulto, mas todo aquele conteúdo e formação que eu levaria uma vida inteira de uma criança para fazer, eu tenho que fazer em pouco tempo com o novo convertido. É um desafio. É um desafio e cumprindo todas essas fases, né? Como o senhor disse, as fases que seriam para a vida inteira, eu tenho que cuidar para que ela seja repassada em pouco tempo ali no conteúdo. Em relação ao tempo, eu estou recebendo aqui uma dúvida particular em relação Sim, ao tempo da administração das lições da escola dominical. É assim, perfeito. você não pode ser extremista. Eu tive um caso, pastor Cláudio, de um discipulador que ele chegava a ficar 6 meses numa lição com os novos convertidos. Na mesma lição. Na mesma lição. Isso Meu torna a Deus. lição que enfadonha, É. né? Ele se achava o máximo. Eu disse, Martin não. Lloyd Jones, para conseguir explorar isso em 6 meses. Né? Sim, o fruto do Espírito. Ele ficava 6 meses nessa. Eu digo, não, não faça isso, que as pessoas vão desistir, vão se cansar de você. Agora, É, também, eu reconheço que em pouco tempo, né, se isso for ministrado em pouco tempo, também é prejudicial. Então, o que é que eu sim, fiz nessa situação? Conversei com a superintendência da escola, expliquei mais ou menos tudo que a gente está conversando aqui, isso aqui, com algumas particularidades da escola dominical, e nós chegamos a um acordo que cada lição de discipulado, da classe de discipulado, ela seria ministrada em, no máximo, 3 aulas. Né? Ela pode ser ministrada em uma, mas ela pode também ser ministrada no máximo em 3. Porque também a gente tem que ter entendi. cuidado. Eu falar para uma pessoa, você há de concordar comigo, que não é fácil entender o que é a Trindade. Para alguém que É nunca estudou verdade. sobre isso, ela É verdade. compreender por que Pai, Filho e Espírito Santo são um só, ela não entende em uma aula. Não é? E tem ainda um fator complicador que o ensino do discipulado é cíclico. A pessoa pode chegar na igreja e ela está pegando já a lição 8 daquele trimestre, né? Ou seja, ela não pegou as 7 primeiras lições porque ela aceitou a Jesus hoje e ela está chegando na escola dominical agora. E aí, eu faço o quê? Não, meu irmão, espere para o ano que vem, quando começar a lição 1 de novo, é que você vai entrar? Não, ele vai entrar agora. Mas eu preciso ter a consciência como discipulador e professor que é esse conteúdo que ele não tem vai fazer falta nesse momento. Perfeitamente. Isso daí, é por essa linha de raciocínio. Então, além de ser professor de novo convertido, precisa compreender bem o que é o discipulado, o processo e as suas fases, para que o novo convertido na escola dominical, ele de fato tenha algum proveito, né? É, Perfeito. eu Pastor Mário peguei... Sérgio, Oi? o tempo anda, Opa! nós temos 5 minutos para o senhor concluir essa conversa, essa explicação para a gente ir para o fechamento. Sim, muito bem. Então, eu só vou dizer o seguinte: eu tenho casos de pessoas que concluíram o curso bíblico do discipulado na escola dominical e disseram assim: eu concluí, mas isso não acrescentou nada. Então, Eu passei por todas as lições e não somou. E, assim, uma coisa bem chocante, pastor Cláudio, o senhor que já trabalha com escola dominical, eu acho que eu fui um dos primeiros inscritos lá no blog, no EBD Web, mas é, o senhor que já trabalha com escola dominical há um certo tempo, sabe que um dado chocante é que isso não é um caso em 1000. não. Digamos que seja 900 em 1000. Né? Sim, A maioria das infelizmente. pessoas que passam pelo curso bíblico do discipulado, elas perguntam no final o que aquilo ali acrescentou na vida de fé delas. Não que o professor seja ruim, mas porque talvez ele não tenha conhecimento do que, de fato, ele estava fazendo ao ensinar um novo convertido na escola dominical. E, pastor Mário Sérgio, eu não sei o que é que o senhor pensa sobre isso, mas assim, minha avaliação é que nós ainda temos muita deficiência no currículo da escola dominical. De ter revistas de escola dominical que realmente expressem essa necessidade de cumprir essas fases na vida do novo convertido. Porque simplesmente estudar o Sermão da Montanha, por exemplo, um trimestre, isso não vai formar o discípulo necessariamente se você não tiver um foco muito específico.
Então, eu acho que há uma carência muito grande de termos um material didático específico para trabalhar esse novo convertido, até porque eu reconheço que isso é extremamente complicado em função dessa complexidade que é o Brasil, um país continental. Sim, isso mesmo. Concordo plenamente. Muito bem. Mas vamos lá, vamos em frente para a gente entender como é que essa escola dominical vai poder ajudar o novo convertido. Então, Aí o irmão está lembrando para a gente não esquecer de dizer se pode batizar esse rapaz antes dele terminar o curso bíblico. sim, claro. Eu sou a favor de batizar o novo convertido, né? Conscientizá-lo sobre a importância do batismo e batizá-lo, firmando com ele o compromisso da continuidade do processo do discipulado, sem nenhum Mas problema. a, mas a pergunta dele é se ele só deve ser batizado depois que terminar o curso bíblico ou enquanto ele está fazendo o curso bíblico, se a gente pode já dar a oportunidade do batismo. Cada caso é um caso. Por exemplo, na verdade, eu não avalio o curso bíblico como requisito do batismo. Eu avalio as fases do discipulado. Por exemplo, eu costumo encaminhar uma pessoa para o batismo quando ele se demonstra consolidado em relação à decisão que ele tomou. Não em relação ao cumprimento do currículo bíblico, até porque, como o senhor já falou aí, o Brasil é muito diversificado. Então, É. eu não vejo como medir a fé pela a conclusão do curso bíblico, e sim É, E pela do, fase da consolidação. e do ponto de vista bíblico, o Fernando está lembrando aqui a gente que a Bíblia mostra batismos que aconteceram minutos depois da conversão de alguém, né? Claro que Perfeito. ali era outra realidade, porque também havia outra necessidade. Sim, Mas, de fato, é mais pela questão da fase da vida do novo convertido em Cristo do que um tempo específico ou o curso que ele tenha feito. sim, perfeitamente. Por isso que cada caso vai variar individualmente. Perfeito. Temos 2 minutos, irmão. Não, fica à vontade, pode me perguntar. Não, temos 2 minutos para encerrar a live. Então, eu agradeço o convite, pastor Clauber. Mas Novamente, nós temos ainda 2 minutos. Pode concluir essa a, fala que você vinha falando. a fala sobre o. A consolidação desse novo convertido na escola dominical. Sim, sim, perfeitamente. Então, assim, o que eu estava dizendo o cumprimento das fases com o ensino bíblico. Por exemplo, quando eu vou ensinar o novo convertido sobre o Espírito Santo, eu não quero só que ele saiba que o Espírito Santo é Deus. Eu quero que ele saiba a consequência do Espírito Santo ser Deus na vida dele. Por exemplo, Perfeito. qual que é o significado de saber que Jesus e Deus são um só? O ensino técnico ele vai colocar na mente dele, Jesus e Deus são um só. Mas eu tenho que dizer para ele, olha, Jesus e Deus são um só no sentido que eles possuem os mesmos atributos, né? Isso. Os mesmos atributos que você encontra em Deus, você encontra em Jesus. Como que isso vai acrescentar para a sua vida de fé, né? São coisas Isso. assim simples. Por exemplo, eu estou vendo que algumas pessoas de um tempo para cá estão orando e no final estão dizendo assim, amém e amém. Aí Sim. Ou pior ainda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente nem sabe a quem ele estava orando, né? perfeito. Aí a gente tem que ter o cuidado de explicar para o novo convertido esses detalhes. Por exemplo, Perfeito. o amém e amém foi alguém que inventou, não sei porquê. A Pois é, oração, ela é a Deus em nome de Jesus. Não é assim? é verdade. Nós, quando É, oramos, conversamos com Deus em nome de Jesus. Então, é verdade. explicar esses detalhes visando que o novo convertido entenda e ele pratique isso agora no resto da vida dele. Não é? É verdade. Ele tem que ser uma pessoa consolidada nesse sentido, de saber o que de fato ele está fazendo. É verdade. Muito bem. Pastor Mário Sérgio, foi extremamente proveitoso esse tempo nosso conversando. Alguns irmãos estão aqui agradecendo e mandando um abraço. Eu quero agradecer a sua excelente participação e a forma gentil como nos acolheu e dizer que foi muito bom tê-lo aqui nessa conversa conosco. Ô, pastor Cláudio, eu que agradeço. É um prazer muito grande. Eu sou potiguar, né, de coração, estou do seu lado. E para mim foi até emocionante receber o seu convite. Como eu disse, você faz parte da minha adolescência, inclusive, né? Não envelhece.
Eu acho que eu Ô, sou mais Jesus. velho, inclusive, mas para mim é uma honra, pastor, e sempre que precisar eu estou à disposição. Muito obrigado. Um abraço para a irmã Thaisa e a todos os irmãos que nos acompanharam aqui. Obrigado. Deus abençoe vocês.